Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Galera, vamos lá para mais um vídeo. Fortaleza que segue fazendo seus preparativos para o jogo contra o Ferroviário já nesse dia 11. Tricolor de Aço já tem o compromisso no Clássico das Cores contra a equipe do Peixe. Mas antes de trazer aqui as informações do Fortaleza, vamos falar aqui do presidente do Atlético Goianiense. Ele, em uma coletiva, falou sobre o Ronald que foi contratado agora recentemente pelo time do Fortaleza, o volante Ronald, um atleta novo, mas muito promissor, e o Fortaleza contratou esse jogador. O Atlético queria contar com ele, inclusive o Goiás também era outro time que estava na disputa. Mas só o interessante que fala aqui o presidente do Goiás, ou do Atlético Goianiense. Por exemplo, eu estava fechado com o Ronald conversando comigo todos os dias. E ele gosta, que é um cara muito decente. Aí o Fortaleza foi lá e dobrou o salário. Aí ele lá disse, ó, vai mudar minha vida. Senhor, ele me ligou, foi honesto, como muitos jogadores, a maioria não faz isso. Você segue a vida e tchau. Ele ligou, deixou as portas abertas, foi verdadeiro. Cara, eu entendo o outro lado dele. Se o cara vai ganhar, vamos supor que 120, tinha proposta maior de 2 clubes aí, né? Aliás, tinha um clube aí, pertinho aqui, que a imprensa, né, uma rádio que trabalha para eles aí, falou que 24 horas, o Ronald é do Goiás. Isso é mentira, papai. Tinha muito dinheiro lá, mas ele queria vir para cá, porque conhece o clube, o treinador gosta dele, ele estava ambientado. Não é que o clube é melhor ou maior que o co-irmão. Não é, é porque o cara está adaptado. Ele sabe que qualquer lugar que ele for, ele vai ter que ter uma adaptação. O jogador não é simplesmente pegar uma camisa e jogar. Tem vários protocolos que, quando o jogador está adaptado, ele já sai na frente. Então, tudo isso era muito importante. Então, e lá, essa questão de 30 mil, 40 mil, não faz diferença. Só se eu for para a Europa, que é meu sonho. Eu vou para o Atlético, me deu a palavra. Até a assessoria estava preparado para dia 2, aí dia 31, ou dia 1º, sei lá, eu estava fora. Aí ele me ligou, e eu já sabia, 31. Aí eu falei, ó, o presentão aí do ano novo, ferro, né? Aí ele pegou e falou assim... Adson, explicou tudo. Eu entendi. Os caras dobraram o salário. Aí ele falou, Adson, e outra coisa, eu não fui pro rival. Aí eu falei, tá, beleza, então segue o baile, vambora. Tá certo. Cara, esse presidente aí do Atlético Goianiense é um pouco polêmico, né? Inclusive, teve uma polêmica dele aí quando o time estava disputando ainda a primeira divisão e que ele já decretou a queda do time. Não, o time não tinha caído matematicamente, mas ele tinha dito que o time tinha caído, ia se planejar para a Série B. Ou seja, fez uma confusão aí, comprou uma confusão com o torcedor do Atlético Goianiense. Mas vamos lá, galera. Olha, essa informação aqui, galera, é uma das que eu tinha... vou contar um negócio pra vocês. Mais medo no Fortaleza, tá bom? Eu vou contar por que eu tinha esse medo e esse receio. E antes de contar o meu medo e o meu receio, eu quero fazer aqui, lógico, claro, uma crítica muito grande. Quem foi o infeliz do Fortaleza que contratou o Daverson dando 1 milhão a ele por mês, velho? Assim, é um absurdo, né, meus amigos? Vamos ser sinceros. O cara já contratar o cara com 34 anos, em fim de carreira, você dá 3 anos de contrato, o Daverson, 3 anos de contrato e dando um salário de 1 milhão de reais por mês, velho. E aí eu fico aqui me perguntando, os caras que puxam o saco do Marcelo Paes, sabendo de uma notícia dessa, tem como você ainda dizer que um cara desse vinha fazendo uma baita de uma gestão? Porque, vamos ser realistas, você pagar 1 milhão de reais de salário pro Daverson em fim de carreira, cara, me parece assim, cheirar muito mal essa contratação do Daverson. Mas enfim. O Fortaleza tem dificuldade de negociar jogadores no mercado pelo alto salário, afirmou aí o Papelim quando estava ainda no Fortaleza. Mas o Papelim, fala em Papelim, o Papelim já foi para o time do Vitória, inclusive saiu porque falando que o Fortaleza tinha que reduzir a sua folha em mais ou menos 7 milhões. Só que aí fica difícil você fazer o negócio com jogadores veteranos, por exemplo. O Lucero também é um jogador veterano. Tem propostas para ele, tem, mas as propostas não batem com o que o Fortaleza quer. A maioria dos clubes quer por empréstimo, com opção de compra. Aí você vai emprestar um cara desse, já no fim da vida,
por opção com opção de compra, não tem a mínima condição. Se fosse um jogador novo, beleza, você esticava o contrato do cara, fazia uma opção de compra, porque é um jogador novo, mas um jogador veterano não tem. E eu até disse, vai ser muito difícil o Fortaleza bater aquela meta lá dos 65 milhões. A não ser se conseguir extraordinariamente uma venda, por exemplo, do Herrera, que já estão cogitando aí uma possível venda dele, do próprio Pochettino também, enfim, ou do Pierre também. Então, para o Fortaleza bater essa meta aí, com esses jogadores que tem hoje no Fortaleza, é meio que complicado. Porque, cara, quem é que quer contratar o Daverson pagando R$1 milhão? Só o maluco do Marcelo Paes. Só o maluco do Poropopó. Só ele. Enfim. Assim, o que estavam fazendo o que fizeram no Fortaleza nesse último ano, vou contar um negócio pra vocês, galera. É de dar nojo mesmo. Dá nojo. Enfim, o pior que não é só o Daverson. Só o Daverson e o Lucero chega aí a uma economia de R$1 milhão, de R$1 milhão por mês, né? Não, 2 milhões. Cara, que absurdo, hein? Que absurdo. Mas enfim, o Papelinho falou sobre as dificuldades de negociar esses atletas, né, pelo fato desses jogadores serem caros demais e o mercado não tá para peixe, né? E aí o Papelinho já foi lá pro time do Vitória. Fortaleza economizou aí com o Marinho, Pikachu, Ávila e o Guzman, que foram negociados, cerca de R$2 milhões na sua folha. Ou seja, mas aí eram 4 jogadores, acho que dividido ali, né? Dividindo para os 4, vamos supor aí 500 milhões para cada um, beleza, mas são 4 jogadores. Mas o Lucero e o Daverson, 2 milhões, vou te contar um negócio. É um absurdo o que a diretoria do Fortaleza fez nessa temporada passada, na temporada passada. É um absurdo. Chega realmente a revoltar o torcedor, porque não se admite o Fortaleza pagar um absurdo pelo futebol do Daverson, né? O futebolzinho mequetrefe. Eu disse que ele ia fazer os gols no Fortaleza. Eu fui contra a contratação, tá bom, galera? Eu critiquei a contratação do Daverson antes, né, do Fortaleza anunciar ele. Mas enfim, o Fortaleza tem a volta aí nos treinamentos do Cauã, do Emanuel Brites e o Cristóvão. São jogadores que se apresentaram já para fazer os seus trabalhos com a comissão técnica do Fortaleza. Emanuel Brites passou por uma cirurgia, mas está tudo ok com o jogador. Já começa a fazer seus trabalhos também com o técnico Carpini. O Brites, a gente sabe, é o único argentino do argentino que tem no Fortaleza. O resto é aqueles argentinos meio que paraguaio, né? O Cauã, existe sim uma possibilidade de, quem sabe, ele retornar ao Atlético Goianiense. O Atlético quer ele. Desse presidente aí que eu coloquei o vídeo no início, né? Quer o atleta, mas provavelmente possa ser um atleta que vai ser dado mais oportunidades a ele com o técnico Carpini. Fortaleza não descarta essa possibilidade. Mas vamos aguardar para ver, porque existe sim aí a possibilidade, quem sabe, né, do atleta Cauã ficar ou ser negociado com o Atlético Goianiense. E para fechar, galera, o Fortaleza anunciou aí o seu novo dirigente. Se trata do Pedro Quintela. O Pedro Quintela, ele vai fazer mais um trabalho burocrático que fazia o Renato Manso, que foi para o time do Corinthians. Aquele trabalho burocrático e tal, vai acompanhar o clube, talvez pela sua experiência no futebol vá dar alguns pitacos em algumas contratações, tá bom? Em relação a contratações, o Fortaleza ainda não se pronunciou a respeito de alguns nomes que foram sondados. Dentre esses nomes aí, o Massinho. Aí até me perguntaram no grupo do TV Tricolor. Aliás, galera, quem quiser entrar no grupo TV Tricolor, deixa aí nos comentários que eu te adiciono lá, tá bom? Eu mando o link para você entrar no nosso grupo. E aí,
Me perguntaram lá no grupo sobre o Massinho, se ele joga bola ainda. Joga muita bola o Massinho. Eu queria ele na primeira divisão com o Fortaleza. Se o Fortaleza estivesse na primeira divisão, tá bom? Massinho joga muito ainda. Ele tá no time do Japão. É um cara que tem uma habilidade, uma velocidade espetacular. Tá jogando. O último jogo que eu acompanhei dele foi contra. Eu não sei se foi contra o Al Hilal, não sei. Sei que ele jogou muita bola, o Massinho. Tava jogando demais. Foi no ano passado agora, né? Ano passado agora que eu acompanhei o jogo. Jogou muita bola. Mas só que o salário do jogador gira em torno, se eu não me engano, acho que de R$ 400 mil, ou seja, fora da realidade e dos planos do Fortaleza, principalmente agora na Série B. A não ser se o jogador reduzir o seu salário, talvez, né, pode ser que a diretoria do Fortaleza pense em contratar o Massinho para a Série B, o que seria uma baita de uma contratação, porque ele nos ajudou muito no nosso acesso. Depois foi vendido, era para ter ficado para a primeira divisão, porque é um baita de um jogador. Acredito que se vier, vai ter que reduzir o salário. Não sei se o jogador vai querer reduzir o salário para vir para o Fortaleza para enfrentar uma Série B. Mas vamos aguardar. Qualquer novidade a gente traz aqui no canal, tá bom, galera? Então essas foram as últimas do Fortaleza. Qualquer novidade a gente traz aqui no nosso canal. Não esquece, deixa o like, se inscreve também, que é muito importante. E segue a gente lá no Instagram, Fred Narrador. Tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do esporte, amantes do futebol. Seja lá o horário que você abrir esse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal TV Futebol ao Vivo. Valeu!